Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Santiago, aqui da Cloudera, sou o engenheiro de soluções Latam, e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre Big Data no Poder Judiciário e também no controle, tá? O que a gente consegue fazer aí, trazer de melhorias, né, ou de produtividade para o nosso Poder Judiciário e controle. Bom, temos hoje bastante conteúdo, pouco tempo, então vamos acelerar primeiro falando um pouco sobre a Cloudera. O que é a Cloudera, ou melhor, o que é essa nova Cloudera? De uma linha temporal, a gente pode entender que em 2006 existiu uma tecnologia super disruptiva que mudou totalmente o padrão de processamento de dados, ou processamento de dados distribuídos, né? Que foi o Apache Hadoop. Em 2006, o Apache Hadoop veio realmente para revolucionar. Com base nisso, em 2008, a Cloudera apareceu e ela, utilizando o conceito de open source do Apache Hadoop, criou a sua própria plataforma de processamento de dados distribuída. Já em 2011, surgiu uma companhia, uma empresa que era até então a sua maior rival, que era a Hortonworks. Então, as duas ficaram sendo as duas principais empresas no conceito de Big Data, de processamento de dados distribuídos, né, até 2019, quando elas se juntaram, né, e depois desse merge, criou a nova Cloudera, que traz um novo produto, que é o Cloudera Data Platform. De uma forma geral, essa nova Cloudera é o que a gente vai conhecer hoje aqui, tá? E trazer também alguns casos de uso para vocês. O que tem essa nova Cloudera, digamos assim, esse novo conceito de empresa em termos de produtos, né? Primeiro é interessante falar que a Cloudera ela não tem exatamente um produto fechado do mercado, né? O que existe é um pacote, assim como a distribuição Linux, por exemplo, né? Então a gente tem um pacote e tem um suporte sobre esse pacote. De uma forma geral, você compra esse suporte. Não é um produto, é um serviço, tá? Então a Cloudera tem primeiro o suporte, que é o suporte responsável por manter o seu ambiente produtivo e dar segurança para o seu ambiente produtivo. Além disso, você também tem os serviços profissionais. Então, por exemplo, se você precisa, por exemplo, fazer ingestão de dados externos, né? Fazer ingestão de IGP, de dados relacionados à perícia, a inquéritos civis, por exemplo, a decisões judiciais, não sabe como extrair e correlacionar esses valores, então os serviços profissionais da Cloudera são serviços que vão conseguir trazer os profissionais necessários para isso, com os skills, com as habilidades, para conseguir extrair e transformar dados brutos em valor real, né? E além disso, a gente tem também o Cloudera University, que é o Cloudera Academy, a academia onde você tira as suas certificações, onde efetivamente você, como profissional de Big Data, consegue melhorar o seu currículo, né? Então, esses são os três principais serviços que a Cloudera oferece: o suporte, os serviços profissionais e os treinamentos, tá? Um pouco mais sobre essa nova Cloudera, é importante entender que a gente está falando de uma empresa que não é mais uma startup, é uma gigante. Tá? A gente está falando de mais de 3 mil funcionários ao redor do mundo, a gente está posicionado em mais de 85 países e a gente tem aproximadamente 2 mil clientes ao redor do planeta. Né? Falando um pouco mais até sobre esses clientes, no setor de banco, por exemplo, tá? A cada 10 bancos, ou os 10 maiores bancos que existem no planeta, a Cloudera está no backbone, está no background, na responsabilidade aí em 8 desses bancos. No setor de telco, aliás, em bancos, é bom falar isso, no Brasil esse número é ainda mais expressivo, porque todos os grandes bancos utilizam Cloudera. Então, por exemplo, aí Santander, ou Banco do Brasil, ou enfim, qualquer banco grande, Itaú, Bradesco, todos eles estão utilizando tecnologia Cloudera. E em setor de telco, mesma coisa, todas as telcos, as maiores telcos, obviamente, estão utilizando também Cloudera, tá? Então, claro, Oi, Vivo, TIM, todas elas utilizam. Setor de governo, né, falando diretamente para vocês, inclusive, a gente está falando de mais de 40 países, mais de 40 entidades de governo que hoje utilizam tecnologia Cloudera, além do setor automotivo. Setor automotivo é um setor super importante também, agora, por exemplo, com liderança de tecnológica Tesla, um exemplo, né? Está utilizando também tecnologia Cloudera. Aliás, voltando para o setor público, né? Só para ter uma ideia, no Brasil, acho que é legal falar disso. No Brasil, a gente tem aí aproximadamente 4 secretarias de fazenda que hoje utilizam, de alguma forma, a tecnologia Cloudera. A Cefaz, por exemplo, do Rio Grande do Sul, acho que é um bom exemplo, também utiliza, já tem a tecnologia Cloudera. O setor de farma, né, o setor aí de farmacêutico, hoje tão essencial nesse conceito de pandemia até, é uma super honra, eu diria até, né, a gente falar que a gente está ajudando empresas com tecnologia a descobrirem vacinas, a treinarem modelos, a conseguirem efetivamente
efetivamente trazer novas possibilidades, até de medicamentos para essa solução de pandemia, né? E o setor de tecnologia, não menos importante, a gente tem, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresinha, né, pequena que todos vocês conhecem, Apple. A Apple, por exemplo, entre 8 de 10, as 10 maiores, né, ela também utiliza tecnologia Cloudera. Então, é só para ter uma ideia de como a Cloudera está super bem posicionada nesse mundo, né, de grandes empresas e como hoje ela se consolida como uma das maiores empresas no conceito de Big Data, tá? A gente acredita, de uma forma geral, que a gente tem, com os dados, a capacidade de tornar o que era até então impossível, hoje pode ser possível. Trabalhando com os dados, trabalhando com a informação, você consegue sim transformar o que era impossível em possível. A gente acredita que é necessário trabalhar com o ciclo de vida do dado. Transformar esse dado em informação requer conhecer e aproveitar cada etapa do ciclo de vida do dado. Mas você pode perguntar, poxa, como assim, Tiago? O que é o ciclo de vida do dado? O ciclo de vida do dado é aquele que permite, primeiro, você realiza a coleta dessa informação. Depois, o enriquecimento da informação. Em terceiro, fazer o data warehousing, né, o reporte, o relatório dessa informação. 4, a parte de operational database, ou seja, servir essa informação. E 5, fazer a parte final de machine learning, né, e predição das informações. De uma forma geral, a gente tem até perfis de profissionais específicos para cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, os data engineers, né, os engenheiros de dados, ou DevOps, né, ou Data Ops, agora também bem conhecidos, estão muito na parte de coleta e também de engenharia desse dado. A parte de análise de dados e análise de reporting, né, criação aí dos seus relatórios, com os seus data analysts, basicamente está ali no meio do seu ciclo de vida como um todo. A parte de desenvolvimento de apps e exposição desses dados via apps, por exemplo, está com app developers, né, os desenvolvedores de software, para consumir esse dado, inclusive, em tempo real. E por último, ali, mais ou menos importante, hoje que todo mundo fala, os cientistas de dados, né? É ali que a gente consegue efetivamente extrair e transformar esse dado em valor real para o negócio, né? Mas nada disso adianta se você não tiver governança e segurança de ponta a ponta. É por isso que a gente tem aqui o SDX, que é o principal componente para que você consiga, nessa cadeia completa, ter segurança de ponta a ponta e governança desse dado de ponta a ponta, ok? Isso também é responsável com seus arquitetos de dados dentro da companhia, dentro do órgão efetivo, tá? Tudo isso para quê? Para que você atenda os desafios, por exemplo, do cenário jurídico brasileiro. A gente tem grandes desafios no cenário jurídico e também, óbvio, né, controladoria também, né, apresentam desafios imensos de uma forma geral. O primeiro deles que a gente pode comentar é que o Brasil é o país com o maior número de processos judiciais no mundo, né? Tem essa fonte, inclusive, no G1, mas é interessante notar que a gente tem aproximadamente metade, é isso aí, quase metade de todos os processos do mundo estão em tramitação na justiça brasileira. É um número absurdo, é um número gigantesco, e só realmente com Big Data para conseguir entender e performar em cima desse dado. É um número realmente absurdo, quase metade do mundo inteiro dentro do nosso país, né, em termos de processos judiciais. E a pior notícia é que a gente vê a tendência disso é apenas crescer. Então, desde 2009 até 2018, quando foi o último levantamento, a gente tem aí um crescimento, inclusive, do custo, né, para se manter isso e para se processar isso, o que é ainda pior, né? A gente não consegue ver nenhuma estabilidade dessa linha, né? A gente está vendo exatamente um ramp-up aí para que essa linha continue subindo e, claro, gerando mais custo, o que é realmente um problema gigantesco, tá? Uh, Se a gente fosse analisar o dado como um todo, né, desses 93 bi que a gente tem aproximado aí em 2018, 10%, apenas 10% desse valor é destinado a tratamento de dados ou de infraestrutura ou tecnologia. Só 10% disso tudo é tecnologia. Todo o resto é com pessoas e processos. Então, o grande problema é que a gente está focando muito em pessoas e processos, e aí a gente começa a criar gargalos, começa a ter realmente problemas de processamento. É por isso, talvez, que a gente tem uma fila tão grande de processos no Brasil, né? Então, o ideal seria aproveitar e fazer disso uma oportunidade para conseguir transferir, ou pelo menos realocar, né, uma parte
balancear esse budget para a gente conseguir transformar em agilidade, tecnologia em agilidade, equilibrando esse número e aí sim conseguir efetivamente trazer celeridade para os processos na justiça brasileira, tá? E além de tudo, a gente ainda tem um ponto novo aí, né? Além de todos esses desafios que já são conhecidos, que já são super bem conhecidos por todos, a gente ainda tem a nova Lei Geral de Proteção ao Dado, que essa realmente vai vir para trazer ainda mais dor de cabeça para quem não está aderente à LGPD brasileira. Então, o que a gente precisa é de uma plataforma que consiga suprir efetivamente, que consiga sanar todos esses problemas e ainda enderece, obviamente, a Lei Geral de Proteção ao Dado. É por isso que a gente tem uma nova proposta de valor com o CDP, que é o Cloudera Data Platform. É a plataforma que vai permitir, vai te possibilitar, digamos assim, extrair valor dos seus dados de uma forma única. Por quê? Primeiro ponto é, você tem um ambiente totalmente multi-cloud. Então, se você quiser ter seu ambiente na Azure, ou seu ambiente, né, no Windows da Azure, ou na AWS da Microsoft, ou então no Google Cloud, se você quiser, ou on-premises, dentro do seu próprio data center, sem problemas. A nossa plataforma roda em qualquer plataforma, em qualquer infraestrutura. Além disso, a gente tem um componente central, que é o SDX, que, de uma forma transversal, conecta todas essas clouds em um ponto único e gerencia todo o ponto de segurança, toda a parte de esquema, migração, metadado, tudo isso fica dentro do seu SDX. Além disso, você tem aqui, na parte de analytics, né, as suas experiências. Essas experiências vão desde o Data Hub, ou o Dataflow Streaming para a coleta do dado, a engenharia do dado da informação, o seu Data Warehouse, o Operational Database também, super importante para você distribuir essas informações, e por último, mas não menos importante, o seu Machine Learning. Então, de uma forma geral, o que a gente tem? A gente tem todas aquelas funcionalidades divididas em módulos, para que você justamente consiga trabalhar com o ciclo de vida do seu dado, para que você consiga efetivamente extrair valor do seu dado, da sua informação, e transformar essa informação efetivamente em valor para a companhia, para a empresa, enfim, para a instituição, tá? Utilizando, de novo, o ciclo de vida e seus módulos específicos. Então, a gente pode entender que, de uma forma geral, o que a gente tem é uma plataforma moderna que ela é baseada em 4 pilares. O primeiro pilar, super importante, é não produzir lock-in. Você tem que ter essa flexibilidade de, olha, agora eu quero, por exemplo, rodar os meus workloads aqui dentro da Google, por exemplo. Agora eu quero rodar dentro da Amazon. Agora eu quero rodar dentro do meu data center tradicional. Então, você tem essa experiência de cloud. Não importa onde você esteja, a plataforma funciona de uma mesma forma. É como se fosse apenas um serviço em qualquer cloud, inclusive na sua cloud privada. E esse conceito te permite até misturar as clouds. Isso é tão importante porque semana passada, inclusive, a gente teve um incidente mundial, né, com uma das grandes clouds aí, e ela acabou perdendo uma parte dos seus serviços, não estavam mais disponíveis, por exemplo. Isso ocasionou problema para várias outras empresas. Então, você tem que ter uma estratégia de não ter lock-in, de ficar disponível em qualquer uma das clouds a qualquer tempo que você queira. Ponto número 1. Ponto número 2, isso te permite ter uma estratégia multi-cloud, mas não adianta nada ter multi-cloud se você não tem multifunção, se você só consegue fazer a ingestão, ou naquele ciclo de vida só consegue fazer o armazenamento, ou só consegue fazer a parte, por exemplo, de machine learning. Não, você precisa de uma plataforma completa. É por isso que a gente tem aqui o conceito de multifunção, ou seja, a gente chama de from the edge to AI, ou seja, desde a coleta do dado até a inteligência artificial, né? Mas ainda assim, nada disso vai ser suficiente se você não tiver segurança e governança de ponta a ponta, se você não conseguir com o nosso SDX prover a segurança para a plataforma como um todo. É por isso que esses são os principais pilares da nossa plataforma, tá? Tudo isso para quê? Para endereçar os casos de uso, para que vocês consigam efetivamente transformar dados brutos em valor para o negócio, em valor em respostas, inclusive, para a sociedade, tá? Aqui a gente tem uma matriz, por exemplo, super interessante de casos de uso, nesse caso aqui para o setor público, né? E aqui a gente vê como a inteligência acionável consegue aumentar a eficiência, né, por exemplo, do nosso mapa social. E isso é super interessante entender, porque, claro, os casos de uso são para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa, desde banco, telecom, a gente tinha comentado, né, dito no começo, mas é interessante entender que existem casos de usos específicos de acordo com a indústria. Então, por exemplo, aqui para o nosso governo tradicional, a gente tem casos de uso de transporte público, só um exemplo, tá, entre outros tantos: educação pública, saúde pública, defesa nacional,
e justiça, por exemplo, e controladoria. Então, são casos que são bem tradicionais. A maioria dos governos que utilizam Cloudera estão olhando para esses tipos de caso de uso, né? Ou seja, de respostas utilizando plataforma e tecnologia Big Data. A gente está falando aqui, por exemplo, de utilizar dados de desastres naturais, dados de telemetria de veículos, lista eleitoral, dados de alunos, de escolas, mídias sociais, medicamentos, doenças e surtos, pandemia está aí, né, para nos provar que são dados super importantes, dados de ameaças cibernéticas, por exemplo, alertas de eventos extremos, reivindicação de benefícios públicos, arquivos históricos e de auditorias financeiras, principalmente aqui para a nossa controladoria e justiça, por exemplo, tá? E você começa a ser ultra disruptivo com isso, né? Você consegue abrir um leque de possibilidades. Vou dar um exemplo, tá? De uma empresa chamada Navistar. Essa empresa trabalha junto com o governo americano para fazer todo o tracking, né, toda a parte de telemetria de todos os veículos, todos os ônibus escolares dos estados, de alguns estados, né, dos Estados Unidos. E olha que interessante, é interessante porque a ideia inicial desse projeto era só fazer a manutenção preventiva, garantir a segurança dos alunos, garantir de uma forma geral que o transporte público ia sempre se manter de uma forma 100% funcional e operando, né? Mas isso é interessante. A tecnologia, às vezes, ela consegue te dar algumas opções e alguns vislumbres que até então você não tinha visto, não tinha percebido, né? Eles têm nos Estados Unidos uma espécie de pandemia, ou um problema. Ok, não é tão diferente do que a gente tem. A gente também tem um problema que é parecido com esse, tá? Que é o problema da violência. Só que são diferentes tipos de violência, digamos assim. Nos Estados Unidos, em 2019, a gente consegue observar lá com os dados que eles levantaram, eles tiveram aproximadamente 250 tiroteios no ano. 250 eventos de tiroteio, por exemplo, em escola, ou algum tipo de sequestro relacionado com tiroteio. Então, é uma espécie de pandemia realmente que eles têm lá, né? É um problema gigantesco deles. Pra vocês terem uma ideia, se a gente for dividir isso aí pela quantidade de semanas, que a gente tem, vai dar aproximadamente aí quase 5 eventos por semana. É quase todos os dias da semana, se a gente tivesse, por exemplo, um tiroteio, né? É absurdo. É um nível de violência absurda, né? E olha que interessante, por que eu comentei isso? Porque em um caso em específico, né, que ficou bem famoso nos Estados Unidos, um grupo, né, de jovens, eles, enfim, por conta de bullying talvez, ou por conta de, enfim, algum desentendimento com os colegas, decidiram fazer lá, enfim, um tipo de maldade com os outros alunos, né? E aí acabaram com isso raptando um ônibus escolar. Então não esperaram chegar na cidade, captaram um ônibus escolar e desviaram, né, fizeram o motorista desviar a rota. Nesse momento que o motorista desviou a rota, né, que eles iriam eventualmente aí capturar esse ônibus, eles conseguiram fazer o tracking disso em tempo real e conseguiram travar essa ação aí e, obviamente, salvar vidas. Então, são coisas como essa, casos de uso como esses, que eventualmente você cria para solucionar um problema e acabam solucionando outros problemas e trazendo novas possibilidades para a sociedade como um todo. Na parte de educação pública, por exemplo, a gente tem casos de uso para tentar evitar a evasão de alunos, por exemplo, na escola. Em saúde pública, você consegue fazer a detecção de problemas de saúde, por exemplo, para pessoas e diagnósticos preventivos antes mesmo que a pessoa ou que o médico consiga entender qual efetivamente é a doença final. Então, a gente tem o Big Data e a tecnologia trabalhando justamente para isso, para trazer um novo conceito para a nossa sociedade. Defesa nacional, super interessante, a gente tem, por exemplo, casos que, quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, né, automaticamente desceu lá no aeroporto, eles já fazem um tracking, a parte de reconhecimento facial e conseguem fazer facilmente a validação e verificação para ver se você não é um tipo de terrorista ou não é uma pessoa que vai fazer algum tipo de maldade, digamos assim, dentro do território deles. Então, o grande ponto aí é que a gente tem pontos, né, de casos de uso e valor em caso de uso que vão realmente revolucionar a sociedade. Falando especificamente, por exemplo, da controladoria, né, e da justiça, a gente tem casos de uso que sempre olham para o histórico, para auditorias financeiras, mas que podem olhar para dados externos, que podem olhar, por exemplo, para a IGP, né, dados periciais, dados, por exemplo, de inquéritos policiais, né, inquéritos civis,
dados de decisões judiciais para entender como que, de uma forma geral, as decisões são tomadas pelos juízes, né? Claro, casos simples de ACP, né, do Ministério Público, e tudo isso para quê? Para conseguir aumentar a produtividade dos nossos promotores, para aumentar a produtividade, de uma forma geral, eventualmente dos juízes. Aí, enfim, são análises feitas em cima de casos já executados para conseguir revolucionar o processamento e talvez até diminuir aquele débito técnico, né? Em vez de a gente ter 49% aí de todos os processos mundiais, com esse tipo de tecnologia a gente consegue ser disruptivo e consegue, obviamente, trazer novo valor para o negócio, tá? Só para a gente finalizar a apresentação, a gente tem um último slide aqui que fala sobre a maturidade ou o estágio de maturidade, né? É super interessante entender que você não vai conseguir chegar nesse conceito de produtividade, por exemplo, né, de análise de inquéritos de uma hora para outra, né? Não, você tem uma curva de maturação, de maturidade, onde você passa pelo conhecimento dos seus dados, depois para a exploração das informações, depois para a parte de otimização dos processos e, por último, aqui a parte de transformação, que está, por exemplo, aqui o 15, né? O 15 que é o seu data science. Mas tudo passa por essa camada inicial, por exemplo, de otimização do seu EDW. O que é o EDW? O Enterprise Data Warehouse. O seu Data Warehouse sendo otimizado para um conceito de Data Lake, né? Ou seja, de lago de dados. E a partir disso você tem IoT, conexão com diversos dispositivos. Você tem aí toda a parte de evolução, por exemplo, prevenção de fraude, de uma forma geral, justiça, segurança pública, por exemplo, a parte de data analytics, até realmente chegar na parte final de produtividade. Então, eu convido vocês agora a entenderem um pouco mais sobre isso, convido vocês agora a conhecerem um pouco mais sobre a Cloudera, passem no stand que a gente tem aí hoje no evento, perguntem sobre os casos de uso e coletem mais informações sobre como a Cloudera pode auxiliá-los nesse tipo de desafio que hoje em dia, enfim, desafios mundiais que a gente pode trazer e reimplementar dentro do Brasil. Tá? Fica aqui meu convite para vocês. Muito obrigado e até a próxima.